Graças e paz, queridos, boa noite. Vamos lá, pessoal, mais uma aula da Escola Bíblica da Igreja Batista Nova Aliança. Estamos prosseguindo aí nas cartas paulinas e chegamos aqui nas cartas pastorais. A primeira e segunda carta de Timóteo e também a carta a Tito também tem esse objetivo, né, de sermos aí direcionados para esse ensinamento de como ser um líder, como ser um pastor, um pregador. Então Paulo está falando aí para esse jovem Timóteo, que ele ganhou para Jesus, para trazer muitas instruções aí para os nossos dias. O cenário, o contexto, a história, toda é bem diferente dos nossos dias, mas serve continuamente para nós, cai como uma luva, né? Então vai ser muito de Deus essas cartas aí. Espero que você esteja atento para tudo aquilo que nós iremos dizer aqui, mas principalmente para aquilo que o Espírito Santo te chamar a atenção e falar ao seu coração. Seja muito bem-vinda, Rose, de Paula, Graça e Paz, o Cláudio, Eliana, Graça e Paz, Loreninha, deve estar aí também. Sejam muito bem-vindos. Vanderleia está chegando agora. Glória a Deus. Vamos orar porque tem bastante assunto, né? Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, te colocar mais uma vez esta aula diante do Senhor. Que, ó Deus, nós possamos aprender aquilo que a Tua Palavra diz, ó Deus, aquilo que a Tua Palavra ensina, aquilo que nós possamos colocar em prática, Deus, extrair todo o princípio, Deus, bíblico para as nossas vidas. Nos ajuda a ser pessoas tementes, nos ajuda a ser pessoas obedientes a toda a instrução, Deus. Que os nossos ouvidos sejam sempre atentos para ouvir a Tua Palavra e o nosso coração receptivo, decidido para colocar em prática aquilo que o Senhor fala conosco, Deus, através da Tua Palavra. Em nome de Jesus, abençoe a todos aqueles que estão ouvindo, assistindo, Deus, e aqueles que serão alcançados com essa mensagem. Em nome de Jesus, que o amor do Senhor esteja sobre o coração de cada um, ministrando, Deus, a Tua rica e santíssima palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos lá, né, queridos? Então, como a gente estava dizendo, nós temos aí a missão dessa carta pastoral. Essa carta aí tão significativa, né? Tão imprescindível para os nossos dias. Então, esse título nós colocamos com a intenção de extrair, né, toda a mensagem que Paulo está dizendo para este jovem Timóteo. Ele está com uma missão, uma árdua missão, porque às vezes a gente pensa, né, como nós vamos ver também na carta a Tito, também que ele estava sendo designado a exercer a sua liderança lá na ilha de Creta. Só que o que nos chama a atenção? Que todo o ministério, ele é duro, ele é pesado, mas também ele é excelente, ele é nobre, ele é de grande alegria, porque é o Senhor que está capacitando todos nós. Então, às vezes a gente olha, nossa, como que a igreja de Corinto, por exemplo, uma igreja tão problemática, e Paulo foi tão insultado, e assim por diante, e várias outras cidades que Paulo passou. E nós vemos nos nossos dias também, né? Muitas pessoas passando por situações muito delicadas em seus ministérios. Por quê? Porque são pessoas que têm problemas, são pessoas que precisam de ajuda. Então é importantíssimo isso, essa capacitação divina, essa convicção do chamado, para que essas pessoas sejam instruídas de forma correta, conforme a palavra de Deus nos diz. Então, com Timóteo não foi diferente. Às vezes a gente se assusta, né, pela narrativa, por todas as instruções,
aquilo que estava acontecendo nessa igreja lá em Éfeso, mas a gente, por outro lado, descansa, né? Descansa pensando que não somente nós hoje que temos algumas dificuldades, mas a nossa vida é muito boa com Jesus e eu quero te encorajar a ser capacitado pelo Senhor, a ser uma boca, né, profética, uma boca que proclama a palavra do Senhor, que ensina, que exorta, porque nós não temos assim o que doutrinar as pessoas, porque a palavra de Deus, ela que nos doutrina. Então, independente se for homem, se for mulher que estiver ensinando a palavra, independente se for idosa, se for jovem, se for idoso ou se for jovem, vai ser a palavra que vai doutrinar. Então é importantíssimo a pessoa conhecer de fato a palavra, a história bíblica, toda a narrativa, também a teologia é muito importante, mas em foco aqui a palavra que doutrina. Então é isso que Paulo também ele não quer que Timóteo perca, essa perspectiva, esse pressuposto de a primeira ideia que ele precisa aplicar, apesar de ser jovem, ele era de certo modo já provado, né, testado para poder receber toda essa instrução e também essa responsabilidade, essa incumbência, essa comissão aí para exercer na cidade de Éfeso. Amém, queridos? Então a incumbência, né, desse jovem pregador que é Timóteo. Então Paulo já é experiente, então é importante a gente dizer também que às vezes a igreja, se a igreja cresce, né, de uma forma assim extravagante, louvado seja Deus por isso, é importante também a gente reconhecer que essa igreja que está crescendo, ela precisa levantar mais pessoas para ajudar no ministério. Então, pessoas que precisam ser capacitadas. E nessa ânsia de levantar, às vezes, de uma forma acelerada, né, acaba precipitando e colocando algumas pessoas que não estão sendo capacitadas de forma adequada, como diz aqui na palavra. E também Paulo ele está muito preocupado para que Timóteo faça essa seleção dentro lá da igreja, lá da cidade de Éfeso, para não colocar precipitadamente as mãos sobre essas pessoas. Às vezes a pessoa ela luta ainda contra o pecado e ela é colocada como uma líder de uma congregação, de uma extensão de um ministério, e isso traz problemas para os nossos dias e, consequentemente, naquela época não era diferente, né? Lá também não era diferente. Maria, graça e paz, Maria, seja muito bem-vinda, irmã. Louvado seja Deus aí pela sua vida. Então, diante disso, nós encontramos o quê? Uma esperança, né, de uma boa qualificação para os nossos dias. Essa carta ela traz essa responsabilidade para Timóteo, para que ele se preocupe com isso, para não coloque a mão precipitadamente, para não que vá impondo as mãos, liberando essas pessoas e levando elas a ter autoridade, mas também para que eles possam ter essa conjunção, né, essa unidade dentro da proposta aqui que Paulo está ensinando. Então, uma carta que instrui de como um líder de comunidade deve se manter pastoreando a igreja, desempenhando, né? O Cris também, glória a Deus, louvado seja Deus. Que bênção, hein? Privilégio ter você aí, irmão. Então, pastoreando a igreja, desempenhar essa função, né, para a sua vocação. Então, a primeira coisa, que às vezes as pessoas são chamadas por Deus para serem líderes, né? Vamos dizer líderes de célula, como é a nossa realidade aqui na Igreja Batista, são chamadas pelo Senhor. E a igreja testifica isso, de fato. A igreja precisa testificar isso, que aquela pessoa tem essa aptidão de ensinar, né? Preenche vários requisitos aqui que nós temos na lista. No entanto,
o líder de célula, ou pastor, ou presbítero, ou diácono, dependendo da sua denominação, ele precisa estar convencido do seu chamado. Porque a igreja pode chamar, a igreja pode reconhecer, o Senhor pode chamar, e a pessoa mesmo assim ainda não decidir a obedecer aquilo que o Senhor está falando com ela. Ela não se sente convencida, entende? Ou por pouco, né, ela acaba desistindo dessa ideia de ser um líder. Então é importante a gente entender nesses requisitos aqui, e uma das coisas mais importantes dentro de toda essa carta é que Timóteo ele estava convencido desse chamado, né? Não foi uma pessoa assim, poderia ter um ponto de vista de olhar para Timóteo, e Timóteo é uma pessoa enferma, né, que tinha algumas doenças frequentes, tinha uma doença no seu estômago, ele também tinha problemas, às vezes não era muito próximo do seu pai, vamos imaginar assim, porque a mãe dele é grega, o pai dele era grego e a mãe judia. Então, quem recebeu toda a instrução a Timóteo, quem ministrou o coração, ministrando a palavra de Deus, foi a mãe de Timóteo, não o pai. Então, faltou, imaginamos assim, essa presença, né, principalmente nessa vocação, nesse chamado. E quando Paulo apareceu na vida de Timóteo, foi assim quase que um salvador, né? Foi uma esperança de ver alguém que se preocupava com ele. Então, alguns estudos dizem que Paulo, quando falou de Jesus na sua primeira viagem missionária, lá em Atos capítulo 15, falou para Timóteo. Timóteo era adolescente, já perto dos 20 anos. Graça e paz, Val, seja muito bem-vinda. Então ele era próximo ali de 20 anos de idade, imagina isso, né? Um pouco menos. E aí, quando chega a essa responsabilidade que nós estamos vendo aqui nessa carta, que Timóteo já estava lá em Éfeso, nessa missão de pastorear, de ser um bispo lá naquele local, de ser uma pessoa que ia supervisionar todo aquele rebanho, ele já estava em torno aí de próximo de 30 anos de idade. Mesmo assim era jovem, né? Eles dizem que a juventude ainda é até os 40 anos. Isso no mundo antigo e também hoje, né? Vamos considerar isso, que a juventude ainda é até os 40 anos. Então, amados, nós vemos todo esse cenário aí, mas o importante é que você saia dessa aula encorajado também para ser usado por Deus. Então, não estamos falando de números, né? Às vezes a pessoa pensa, mas a minha célula é pequena, ou eu nem tenho célula ainda. Não é esse tipo de pensamento que nós queremos abordar aqui. Não é uma numerologia, é uma convicção no seu coração. Quando você é convicto daquilo que Deus te chamou, naturalmente as coisas vão acontecer. O líder que tem 100 pessoas na sua célula, ou o líder que tem 5 pessoas na sua célula, diante de Deus ele não é diferenciado. Diante dos homens pode ser, mas diante de Deus não. E o que nos interessa é o olhar do Senhor para a nossa vida. E isso que eu quero te chamar a atenção aqui, como que Deus também olhou para a vida desse jovem pregador aqui que nós vamos ver, né? Então, amados, nós temos aqui que foi Paulo, obviamente, né, que nós estamos falando, que trouxe essa carta, encaminhou essa carta através de Tíquico, né, provavelmente da Macedônia. Então, como diz a Bíblia, né, que ele estava lá, só que não sabe-se ao certo a cidade, né, se ele estava em Filipos, se ele estava em Tessalônica, mas veio de lá essa carta e Tíquico levou para ele. Então, nós temos essa informação. O que condiz aqui, né? Qual que é o conteúdo dessa carta? A carta é uma carta de procedimentos pastorais. Então, Paulo ele quer trazer
para que os discípulos, a igreja lá em Éfeso, reconhecesse essa autoridade que Paulo estava concebendo ali a Timóteo, mas também Paulo diz como agir contra os falsos mestres que estavam contaminando a igreja de Éfeso. Então isso daqui era a missão mais difícil que Paulo estava, os falsos mestres, que eles estavam misturando muita cultura grega com a cultura bíblica, não vou dizer nem judaica, mas a bíblica. Então a cultura bíblica estava entrando sempre em confronto com aquilo que os gregos estavam querendo ensinar e introduzir dentro da igreja. Então, quando o Paulo e os outros irmãos os missionários estavam ministrando a palavra, ministravam pelo Antigo Testamento. Então, provava a vinda de Jesus, do Messias, através da pessoa, da morte, do nascimento, do ministério terreno, da morte e crucificação e morte, e depois a ressurreição. Tudo isso baseado no quê? No Antigo Testamento. Então, dentro dessa teologia que eles estavam apresentando. E aí esses falsos mestres, o que eles estavam colocando? Outros costumes gregos dentro da igreja. Então você imagina isso, o confronto que dava, a confusão que trazia, e era uma perca de tempo. Então essas pessoas precisavam ser substituídas, né? Elas precisavam ser substituídas para que viesse outras pessoas chamadas pelo Senhor, né, ali convictas, e o Timóteo, obviamente, inspirado ali pelo poder de Deus, chamasse aquele ancião lá para poder ocupar este lugar, ok? E também ele encoraja, além de trazer essa missão para Timóteo, ele também encoraja Timóteo a permanecer fiel à sã doutrina. Quer dizer o quê? A sã quer dizer o quê? A pura, né? Aquela fiel, a doutrina fiel das Escrituras. Não deixar a influência dos gregos entrar ali dentro da igreja, da comunidade. Só lembrando, eu acho que é importante dizer isso, que a igreja de Éfeso fica na região da Ásia Menor, que era uma província. Igualmente a província da Síria, igualmente da Palestina, da Galácia, da Macedônia, da Acaia. Então todas essas são províncias. E a província que estava ali, que tem como a cidade de Éfeso, então é a província da Ásia. Ali tinha judeus também, ortodoxos, e tinha judeus helenistas, que deixavam se influenciar pela cultura grega também. Nós explicamos isso em algumas aulas passadas, mas é bom reforçar agora. Então, dentro disso, porque como que dentro da igreja vai ter cultura grega, né? Como que é isso? Então, por conta disso, desses judeus também, helenistas, e também tinha os prosélitos, que eram aquelas pessoas que acabaram de nascer na fé para o judaísmo ou para o cristianismo, que estavam ainda mesclando, né, essa cultura. Então, por isso que trouxe alguma confusão. Então, amados, dentro disso que nós vemos aqui, ora que Paulo estava pedindo para Timóteo agir com firmeza contra esses falsos profetas, esses falsos mestres, e também encorajava ele a se manter fiel nessa sã doutrina, que é todo o Antigo Testamento, ok? Como a gente disse, né, provavelmente da Macedônia, e por volta do ano 62 ou 63. Então isso é importante dizer, por quê? Porque ele já havia sido solto na primeira prisão doméstica, que está lá em Atos capítulo 28, quando ele estava preso ali, e ele escreveu a carta: Ô Luísa, graça e paz, um abração pro Paulinho, seja muito bem-vinda, fica aí com a gente. Então aí o que acontece? Ele estava ministrando ali, né? Dentro daquela casa alugada, como diz lá em Atos 28. E nessa casa ele escreveu para os colossenses, escreveu para a igreja de Filemon, né? Que é as cartas da prisão que a gente já viu. Essa primeira carta aqui e também a de Tito,
provavelmente foi quando ele já havia saído dessa prisão domiciliar. Então, depois que ele saiu dessa prisão, aí onde que entra esse objetivo dele de estar escrevendo. Já a última carta, a segunda carta a Timóteo, aí sim ele já estava preso lá e foi a última prisão e, consequentemente, ele já veio a ser decapitado, né? Então, por isso que às vezes as pessoas falam, não foi Paulo que escreveu essa carta. Não foi, por que não foi? Porque não está encaixando esse tempo aqui dentro de Atos. Não, mas Atos continuou, né? Atos terminou ali o relato que Lucas escreveu para Teófilo, lembra que era uma autoridade grega, e com isso trouxe tudo aquilo que Paulo estava lá. Pode ser que até aquele momento foi quando ele escreveu esse livro de Atos, né, para Teófilo, junto com o primeiro volume, vamos dizer assim, de Lucas, o Evangelho de Lucas, levou para Teófilo, depois o segundo, e aí sim encerrou. Graça e paz, Valdão, na gabine do caminhão. Glória a Deus. Louvado seja Deus pela sua vida, irmão. Então nós temos isso daí. Por que ele escreveu? Então, diante desse ataque, né, dos falsos líderes que estavam liderando a igreja de Éfeso, Paulo vê a necessidade de substituir esses líderes. Foi por isso que ele coloca toda aquela qualificação no capítulo 3, ele está sempre falando no capítulo 4 também, de não colocar a mão precipitadamente sobre a vida desses líderes, futuros líderes, né? Traz essa lista de requisitos para nomear, debaixo da orientação do Espírito Santo, obviamente. E aqueles que desejam exercer esse excelente ministério de supervisão dos cristãos. Além disso, Paulo escreve que Timóteo representa a comunidade do ministério apostólico de Paulo. A continuidade. Olha só que interessante que é isso, irmãos. A continuidade. Então, Paulo ele já estava ali numa idade avançada, né? Porque na época de Jesus, mais ou menos uns 10 anos, ou menos, né? Acho que uns 5 anos, depois da morte de Jesus, onde que Saulo, né? Antigo Saulo, se converte. Então ele já tinha uma idade, ele já era missionário. Paulo já era missionário porque ele pegou uma carta ali das autoridades de Jerusalém para ir até Damasco, e no caminho de Damasco, onde ele foi alcançado pelo Senhor Jesus. Ele estava perseguindo numa missão também. Então, Saulo era missionário e Paulo continuou sendo missionário, mas não mais para a igreja, não mais para a congregação, né, a religião judaica, mas sim pelo Senhor Jesus. Ele foi comissionado. Olha só que interessante que é isso, né? Louvado seja Deus. Então, foi esse assunto aqui que Paulo coloca. Então ele apresenta Timóteo como seu sucessor, né? O meu filho na fé. Como ele também falou muito bem de Timóteo lá em primeira carta aos Tessalonicenses. Então ali também a gente vê essa proximidade, esse relacionamento estreito, né? Essa é a palavra, estreito, para poder estar mostrando aí. Ok, querido? Se tiver alguma dúvida, coloca aí. Vamos avançar aqui que o tempo voa. Então, quando Paulo, a gente estava falando no início, Paulo ele ganhou uma vida para Jesus. Olha só que vida tão importante foi essa. Um parceiro, imagina um filho na fé. Né? Uma pessoa que você vai lá, ele está lá no mundo, está lá nos seus vícios, nas coisas erradas, né? Numa velha vida. E aí você apresenta a Cristo, o Espírito Santo convence essa pessoa começa a andar com você. Só que é o seu parceiro de oração. No caso de Paulo, foi seu parceiro de prisão, foi seu parceiro nas missões, foi seu parceiro nos açoites. Ele sempre estava presente, indo e vindo, né, dentro dessas ruas romanas para levar o evangelho junto com Paulo. Então Timóteo era aquele verdadeiro filho na fé. Não era uma pessoa prosélita, não era uma pessoa anciã, não. Era um jovem que estava ali disposto
a pagar o preço também. E recebeu todo o conhecimento, toda a paixão, toda a convicção que Paulo recebeu do Senhor também transmitiu para ele. Além da experiência, né? Além do ser testado, provado, também ali Paulo ele fez com Timóteo. Então Timóteo ele foi alcançado na primeira viagem missionária de Paulo. Paulo indo ali, saindo de Antioquia, ele fez aquele caminho até Chipre e entrou em Listra, Derbe, Icônio e foi subindo. E nessa cidade de Listra onde ele encontrou Timóteo. Ele encontrou Timóteo, falou do evangelho lá em Atos capítulo 15, né? Ele fala no versículo 36 a 41. Aí depois, na segunda viagem, já que Marcos, né, desistiu da primeira, graça e paz, Marujo, seja bem-vindo, Rafaelzinho. Então, desde esse tempo que ele saiu dessa... Marcos desistiu, né, da primeira viagem missionária, chegou lá em Chipre, ou ali perto, ele voltou para trás, e onde teve aquela divisão. Então, quando você lê em Atos, quando Barnabé está junto de Paulo, é a primeira viagem missionária, que eles decidiram lá já no comecinho da segunda também, né? Mas lá em capítulo 13 é o início da primeira viagem missionária. Ele faz todo o percurso, depois ele volta com a carta, depois do concílio, né? Na verdade, então foi na segunda, viu? Coloquei a primeira, mas é na segunda viagem que ele vai. Ele alcança ali o coração de Timóteo e leva. Então, quando Paulo está com Barnabé, é a primeira. Quando Paulo está com Silas, é a segunda viagem missionária. Então, só uma dica aí, quando você lê na Bíblia, vai pegar fácil essa parte aí. Então ele era respeitado, Timóteo também, dentro da cidade dele, os outros irmãos também em Icônio, que era ali próximo, só que como a gente disse, ele tinha um problema no estômago e precisava desses cuidados, porque esse problema, essa enfermidade era frequente, né, como diz lá, no capítulo 5 dessa carta. Então, amados, a gente vê toda essa trajetória aí que trouxe a Timóteo, né, dentro disso. E o curioso é que como a mãe dele era judia e o pai grego, ele, para não, vamos dizer assim, não trazer algum tipo de afronta para os judeus cristãos, ele passou pela circuncisão. Querido, se você não souber, procura no Google depois o que é circuncisão, tá? Que eu não vou explicar. Não vou explicar agora, não. Mas a circuncisão se faz quando a criança tem de volta a 8 dias de vida, né? Desde a época lá de Abraão. Então aqui, como a mãe dele era judia, e ele não era, porque o pai também não fazia questão, porque o pai era grego. Então acabou passando desapercebido. Mas para ele poder alcançar os judeus cristãos, ou judeus dar um bom testemunho, para não ser criticado na verdade, né? Para aqueles homens, então ele passou pela circuncisão. Vamos imaginar que ele tinha entre 15 e 20 anos de idade. Passar por uma circuncisão, rapaz, foi guerreiro mesmo. Esse estava convicto do seu chamado, né? Não foi fácil, imagino eu. Então, amados, nós temos essa parceria, né? Essa parceria onde que Paulo depois envia ele lá, como diz em Tessalônica, Paulo envia ele para Éfeso, depois para Macedônia, para Corinto, e Paulo sempre encorajando. Por quê? Porque Timóteo provavelmente era tímido, então ele não chegava assim, já se apresentava, já estava ali, né, falando, gesticulando, não. Ele pegou e chegou meio acanhado. Então por isso que ele manda uma carta, ele escreve, né, para a igreja de Corinto, para receber a Timóteo nesse sentido. Tá ok, queridos? Então isso é uma introdução aí, né, numa característica geral daquilo que, umas considerações, né, gerais aí. Vamos entrar no texto então? Que já passou metade do nosso tempo. Então essa jornada aí que nós vamos ver da primeira carta a Timóteo.
Então não é uma carta para a igreja. Foi lida, obviamente, pela igreja, para a igreja, né? Porque naquela época, é importante dizer que sempre estavam lendo em voz alta as cartas recebidas, a palavra, isso era um costume lá do mundo antigo, né? Então, por isso que eles estavam sempre lendo em voz alta. Então, provavelmente, Timóteo também, mesmo que tem muita característica pessoal, ela foi lida para toda a congregação. Por quê? Para trazer esse reconhecimento dessa autoridade que Paulo estava dando a Timóteo para aquela igreja que ele fundou, né? Então vamos ver aí, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Nós temos aqui a introdução. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja com vocês. Amém? Com você. Então aqui ele está falando, o que a gente pode observar? Primeiro, a sua autoridade. Ele está fazendo questão nessa carta de se apresentar como apóstolo, para fazer uma diferenciação aí desses falsos mestres também. E ele chama Timóteo de verdadeiro filho na fé. Por quê? Porque ele foi ganho pela vida, né, de Paulo, através do convencimento do Espírito Santo, obviamente, mas ele foi o verdadeiro filho, aquele que estava ali pronto para herdar todo o ministério, tudo aquilo que Paulo estava ensinando, ele ia dar continuidade. Então, por isso que tem esse termo. E também aqui, as únicas duas cartas que tem graça, geralmente é graça e paz, né? Todas as outras que nós vimos. Mas aqui é graça, a misericórdia e a paz. Então aqui a misericórdia, acho que Timóteo estava precisando dessa misericórdia de Deus também para poder exercer ali a sua missão nessa cidade. Então aqui nós vemos. Aí, primeiro bloco aqui do parágrafo, nós encontramos a advertência contra falsas doutrinas. Então aqui Paulo ele é muito incisivo, né, para trazer essa falta de preocupação que às vezes os líderes estavam passando e entrando em discussões, em debates que não são necessários. Então, amados, olha só como que isso é importante. Aqui ele diz, né, vamos ler? Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso, para admoestar certas pessoas, não eram todos, né, mas aquela meia dúzia do barulho, a fim de que não ensinem outra doutrina, essa doutrina dos filósofos. A igreja, principalmente no segundo século, na igreja lá, né, nessa região, sofreu bastante com o gnosticismo, que era uma seita lá do conhecimento, que eles achavam que esse gnosticismo tudo espiritual é de Deus e tudo que é matéria, que é carne, é do homem e não presta. Então, se você cometer algum tipo de pecado na carne, segundo os gnósticos, você não teria problema nenhum com isso. Diferentemente, né, dos cristãos e também dos judeus, que era afetado aí principalmente pelo adultério, né? E outras coisas que ele relata muito bem aqui. Então aqui ele traz esse serviço, né? Com essa doutrina. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo dessa demonstração é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviam dessas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que diziam, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Então, esses aqui são aqueles mestres que estavam querendo influenciar, falsos mestres, que diziam mestres da lei, mas na verdade não eram, não sabiam nem o que estavam falando, porque você imagina a mistura.
pegava a lei, a Torá, e colocava os atributos ali da cultura grega junto, misturava, batia no liquidificador e falava para a igreja lá que era daquela forma que precisava viver. Então misturava o platonismo, né, que era a filosofia daquele tempo também, muito influenciada. Então trazia essa ideia do gnosticismo. Então imagina a confusão que dava, por isso que Paulo fala que precisa disso. Então a lei aqui ele diz, né, também que ela lei é boa, né? A primeira incumbência aqui que nós vemos a Timóteo é falando que essa lei era boa, né? Depois desse afastamento, mas a lei era boa. Só que o que acontece? A lei, para que a lei serve? A lei serve mesma coisa com um raio-x. A pessoa tem um problema, já disse isso, né? A pessoa tem um problema no coração, no seu pulmão, ela vai para o pronto-socorro, passa por um raio-x e descobre a sua doença. Só que ela não tem um remédio, ela precisa do remédio. Entende? Então a lei é a mesma coisa isso. Então a lei ela prevê esse diagnóstico. Então a lei ela vai estar olhando para nós e vendo o quanto nós somos pecadores. E nós precisamos do perdão de Deus, a remissão de pecados que nós encontramos através do mediador Jesus Cristo. Ele é o nosso remédio. Então aqui Paulo está querendo falar isso. E ele traz, né, aqui muito forte os tipos de pecado. Então se você fazer um estudo cuidadoso do versículo 8 até o versículo 11, você vai encontrar as duas partes da lei ali. Tanto os pecados contra Deus, como os pecados contra o próximo. Se você fizer um estudo aqui desses parágrafos, você vai encontrar. Só que, olha só que interessante que é isso, que Paulo ele fala que ele foi um desses. Paulo também foi um blasfemador contra Deus, contra Jesus. E aí ele foi alcançado, porque a ideia que a primeira afirmação que nós vemos, a palavra de aceitação, é que Cristo veio salvar todos os pecadores, de qual Paulo é o principal. Então quer dizer o quê? Se nessa comunidade existiam essas pessoas, o que acontece? Ainda assim tem a esperança de salvação. Tá entendendo? Mesmo que eles precisam ser interditados, eles precisam ser excluídos, convidados a ser substituídos, né? De qualquer forma, ainda assim tem a esperança dessas vidas serem tocadas pelo poder de Deus e cederem, né? Principalmente cederem ao verdadeiro evangelho. Entende? Então sempre há esperança para todas as pessoas. Paulo está querendo dizer a Timóteo o quê? Não para assim excluir definitivamente, não. É para ele estar sim tomando as providências que precisavam ser, para estar sempre pregando essa doutrina, mas também crendo que um dia eles possam se converter, assim como Paulo, que está dando o seu testemunho aqui. Entende? Às vezes tem uma pessoa complicada próxima a você, mas aí a gente lembra para o nosso testemunho, né? Para a nossa vida, para a sua vida. Como você foi alcançado pelo Senhor. Então Deus fez uma obra maravilhosa e foi Deus que fez. Não foi nós mesmos que decidimos por isso. Não, Deus é que fez essa obra. É lógico que nós estamos perseverando nessa obra, mas Deus é que fez. Então se teve esperança para você, que você lembra do seu testemunho, da mesma forma que Timóteo está sendo encorajado por Paulo a dizer que aquelas pessoas também têm esperança. Ok? Então traz essa luz aí de testemunho, né? Que Paulo foi também um blasfemador e foi alcançado pelo Senhor. E no capítulo 2, correndo um pouco aqui, queridos, que não dá pra gente falar de todos os detalhes, né? Ele começa a trazer instruções sobre os assuntos comunitários, né? Então, isso daqui é muito interessante, né? Não sei se você teve acesso aí à lição que nós colocamos lá no grupo do WhatsApp, mas aqui Paulo encoraja, né, a Timóteo e toda a igreja a orar por todos, porque todos podem ser salvos. Essa oração aqui é muito interessante. Eu estudando um pouco, pesquisando a respeito desse assunto, o que eu encontrei? Encontrei que nesse tempo que essa carta foi escrita,
existia o Império Romano também, como nós já estudamos. E nesse Império Romano existia o culto à celebridade, o culto ao império, né? No caso, celebridade não, que se tornou até uma celebridade, mas é o culto ao imperador. E esse culto ao imperador, ele precisava ser prestado para quê? Para que aquela província, aquela cidade, aquela colônia, eles poderiam demonstrar com isso que eles eram fiéis ao governo, entende? Aí o que acontece? Mas a religião é monoteísta, né? O cristianismo existe só um Deus, né? Assim como o judaísmo também, só um Deus. E aí como que ia adorar, cultuar o imperador? Aí tinha essa problemática. E o que eles decidiram? Eles decidiram, não, a gente vai orar por ele, pedir ao Deus dos céus que abençoe a vida do imperador. Então, com isso, eles tiraram essa responsabilidade de cultuar, porque eles estavam rogando a Deus pela saúde do imperador, entende? Então, nisso, eles conseguiram se safar aí dessa situação bem complicada, né, para o cristianismo. E aí, sim, eles trazem essa liberdade. Mais para frente, né, isso foi, vamos imaginar, foi em 60, né? Em 66 foi a guerra, né, contra o Império, a Guerra dos Judeus, no ano 66, no primeiro século, quando o imperador cortou, né, os sacrifícios de animais que existia, né, lá do templo e tal. Então, com isso, teve uma reviravolta, né, uma luta lá, né, para poder ter esse direito novamente, mas isso não teve. Por fim, no ano 70, Tito, né, filho de Vespasiano, imperador, foi e acabou acabou de acabar mesmo com o templo, né, acabou destruindo tudo lá. E isso morreu muitos cristãos, muitos judeus naquela época. Então, queridos, olha só que interessante, né? Os homens também devem garantir aqui que as suas orações não sejam influenciadas pelos falsos ensinos que circulavam na comunidade. Então, quando eles levantavam a mão sem animosidade, mão sem influência dessas culturas gregas aí. Por isso que Paulo está falando para mãos santas, né? Coração puro e mãos santas. Levantar mãos santas sem ira e sem animosidade. Então, quer dizer isso. Não se envolver nessas discussões, nessas fábulas aí, ok? E as mulheres também, por sua vez, elas se vestiam de forma exagerada aqui no texto, irmãos. Não quer dizer que você mulher não precisa se cuidar, você precisa sim, né? Fazer tudo que tem que fazer aí, cabeleireiro, né? Seu marido pagando, oh, glória a Deus. Então você vai fazendo tudo que tem que fazer aí. Nesse caso, queridos, nesse caso aqui, essas mulheres do texto bíblico estavam fazendo o quê? Estavam se vestindo de uma forma exagerada, para quê? Para atrair a atenção dos outros homens na comunidade. Entende? Então esse era o problema, principalmente das viúvas, né? As viúvas que eram novas, perderam seus maridos, então elas se enfeitavam para ter essa intenção, né, de conquistar um novo marido. Então, mais ou menos assim. Tinha outro problema também que nós vamos falar um pouquinho mais na frente. Então, por isso que ele fala para se vestir de obras dignas, entende? Obras ali que possam demonstrar boas obras, né? Para demonstrar aí a necessidade, né, do evangelho, da prática do evangelho. Por isso que ele também faz essa analogia, né, que as mulheres precisam salão garantido. Então Paulo ele faz essa analogia de Eva e Adão, então nesse sentido, tá ok? Então vamos lá, aí nós entramos no capítulo 3, a respeito da qualificação. No capítulo 3 já é a segunda afirmação, fiel essa palavra, né? No capítulo 3, versículo 1, fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Aí ele passa a lista, né? Então aqui, queridos, episcopado,
presbitério, bispo, tem a mesma finalidade, qual que é? De supervisionar o rebanho de Deus, supervisionar a igreja, as pessoas que fazem parte da comunidade cristã. Então essa excelente obra que almeja, essa é excelente. Então, se você tem um desejo no seu coração, a igreja vai testificar a respeito disso. Né? Não precisa ser um pastor de fato, de direito, passar pela bancada, né, teológica, não precisa nada disso. Mas é importante dizer que você precisa estar convicto que essa obra é excelente, que essas pessoas precisam de ajuda. E é muito gratificante, queridos. Não há dinheiro que pague a satisfação de você iniciar um discipulado mostrando o caminho de Cristo, ensinando a palavra de Deus para uma pessoa, para um casal, para uma família, e essa família colher desses frutos desse discipulado, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo aquilo que o Senhor Jesus ordenou para nós. E ver a prosperidade, ver a alegria, ver a saúde, ver a motivação deles fazerem isso com outras pessoas. Então isso não tem preço. Então isso não tem dinheiro que pague essa alegria que nós sentimos de vermos essas pessoas já abençoadas aí, ok? Não vamos mudar o foco não, hein, querido? Vamos prestar atenção na aula aqui. Então ele passa toda essa lista. É interessante dizer, queridos, que esses supervisores, né, pastores aí dessa época, dentro do versículo 1 até o versículo 7, vai falar dessa obra excelente para os pastores, supervisores. Depois ele entra com os diáconos, também os ministros, servos ou responsáveis pelas sinagogas. Eles tinham duas funções, de ministrar também. São ministros e servos, então eles serviam, mas também ministravam. Não tinha a mesma autoridade que um pastor, no caso o bispo, né, para doutrinar a igreja, para estar ali levando a palavra de Deus nesse intuito de doutrinar. Mas aqui, esses diáconos, eles eram responsáveis também, mas também na comunidade, para trazer a palavra e servir esses irmãos. Como nós vimos lá em Atos capítulo 6, né, a eleição dos diáconos é algo muito importante. E por sua vez, queridos, olha só, falando que mulher não pode, né? Outras denominações falam que mulher não pode, mulher tem que ficar calada. Aqui ela coloca também, o Paulo coloca as mulheres também no versículo 11. Vamos ler o versículo 11? Capítulo 3 de primeira carta a Timóteo, versículo 11, diz assim: do mesmo modo quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. Essa mulher, queridos, é importante dizer que naquela época, né, no primeiro século, no mundo antigo, existia um vício entre as mulheres que era a fofoca. Então a fofoca naquela época, hein? Nem estou falando de hoje, mas naquela época era uma coisa terrível. Então por isso que ele está falando não maldizente, né? Que essa mulher ela precisa. Então essa mulher, ela sendo esses requisitos, provavelmente também mulher de diácono, né? Essa mulher também ela estava ali apta, não sendo que o texto está falando isso, não quero forçar a barra não, mas quero dizer para vocês que as mulheres também com essa qualificação, com essa lista, entrando dentro desse assunto, não tem como deixar as mulheres de fora, entende? O diácono, naquela época, o homem era muito dominador e se a mulher fosse fofoqueira, ele ia ser humilhado, ele ia ser diferenciado, né? Menosprezado pelos outros. Então, por isso que ela precisava se manter dessa forma, entende? E hoje a mulher é outra realidade. Hoje a mulher ela é muito ativa, trabalha fora,
tem mulheres empresárias, tem mulheres diretoras, tem mulheres para todo lado. No futebol, essa realidade tem mudado, né? E isso é recentemente, né? Coisa de 100 anos atrás era outra realidade. Então, para você ver como que isso é saudável. Mas não que a mulher também, por sua vez, ela não precisa ser disciplinada, ela precisa entrar dentro dessa lista. Então vamos ler a lista novamente, que é curtinha das mulheres, né? Mas está aqui. Quanto às mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis. Então ela ser mulher de respeito, né? Não maldizentes, não fofoqueiras, mas moderadas e fiéis em tudo. Fiéis na sua casa, fiéis na comunidade, fiéis no seu trabalho, fiéis em tudo, entende? Então, se a mulher não está obedecendo a isso, então ela não está apta para o exercício da diaconisa, né, por exemplo. Entende, queridos? Então, veja bem isso daí que é muito importante para a gente trazer aqui dentro dessa lista, né? Então, esses líderes têm o oposto dos falsos mestres. Então, os falsos mestres, Paulo está sempre colocando vários adjetivos que eles praticavam naquele tempo, e esses bispos, esses diáconos e a diaconisa eram totalmente o oposto deles, tá ok? Então isso é interessante dizer. E também o propósito da carta, né? Que Paulo aqui traz luz para o povo de Deus de como se conduzir na casa de Deus, a saber, pelo ministério da piedade. Então, ministério pio, de piedade. O que é? Aquela pessoa que busca a Deus. Uma pessoa ímpia, que é o contrário de pia, a pessoa ímpia, ela não busca a Deus, ela não ora, ela não lê a Bíblia, ela não busca conselho, nada, ela quer viver uma vida independente. Agora, a piedade não, a piedade já é aquele que ora, aquele que busca, aquele que está sempre temendo a Deus, aquele que está obedecendo aquilo que está sendo ensinado pela palavra de Deus. Então, sempre colocando em contraste aí por esses enganadores. Aí no capítulo 4, dando uma acelerada, a renovação da incumbência de Timóteo, né? Esse jovem Timóteo, jovem pregador. Aqui Paulo traz novamente a direção do assunto pela atividade que Timóteo deveria exercer em Éfeso, né? E também, no versículo 9, ele coloca a terceira palavra, terceira afirmação digna de confiança, né? Em 4:9, que diz assim: fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Então aqui a exortação à fidelidade no ministério, o ministério da piedade, ok? Aí ele entra nesse assunto colocando aqui aquilo que é importante, essas ordens. Então Paulo ele está sempre falando, obedeça essas ordens, né? Ensine essa palavra para a igreja. Ensine para a comunidade, ensine para as pessoas. Não deixe de ensinar. Então, Paulo está sempre batendo dentro disso daí. Tá ok? E nós vemos também que Paulo, além de trazer o fortalecimento da coragem, né, a Timóteo, coloca o jovem missionário como exemplo para todos os fiéis da igreja em Éfeso. Então, ele coloca isso para quê? Para chamar também a responsabilidade. Tá ok? Aí, amados, nós temos uma outra problemática, né? Que é as viúvas novas, jovens, que não estavam querendo casar de novo, queriam, né, estar ali no ministério, orando e tal, mas sendo sustentada pela comunidade, sendo sustentada pela igreja. Então aqui esse é o ponto que ele fala sobre viúvas. E os anciãos, por sua vez, estavam ali colocando falsa doutrina. Então eles precisavam ser substituídos. Então o que Paulo resolve nesse assunto? Paulo resolve assim: Timóteo, é o seguinte, as mulheres com idade inferior a 60 anos, então que elas casem de novo. Elas são viúvas, o marido morreu, então ela vai lá e casa de novo. Case de novo, tenha filhos e cuide da sua casa.
Então isso é um ministério, isso é uma dádiva de Deus, né? Que é a família. Não para ficar ali, porque com o passar do tempo elas não iam resistir a cair caindo e acabar caindo em tentação. Lembra que lá no começo tinha as mulheres que estavam se vestindo bonitas e tal para chamar a atenção dos homens? Então tem esse problema. Então o problema aqui das mulheres era esse, lá da igreja do primeiro século, tá bom, queridos? Não é hoje em Araraquara, não. Pode ser que tenha em algum lugar? Pode ser, mas não é esse o objetivo aqui. E também dos anciãos que estavam trazendo a falsa doutrina, né? Aquela doutrina misturada da lei junto com a cultura grega lá, então estava trazendo esses problemas. Então, Paulo ele falou para substituir, não colocar... as viúvas mais jovens precisavam se casar, os anciãos precisavam ser reconhecidos e honrados. Tem algumas traduções que falam que o ancião precisava ser honrado, as pessoas idosas precisavam ser honradas, mas honradas de uma forma financeira, para trazer um sustento para essas pessoas, né, porque estavam servindo de contínuo lá. Aí ele usa também o Antigo Testamento para apoiar esse ensinamento, para dar base, né, fundamento para aquilo que ele está ensinando. Só que nessa hora, em contrapartida, ele pede para que Timóteo, Paulo pede para Timóteo trazer dispensar, né, na verdade, dispensar esses anciãos, substituir sem imparcialidade, sendo imparcial, né, não sendo parcial. Porque às vezes conhece por exemplo, Timóteo ficou lá em Éfeso uns 3 anos, poderia até um pouco mais, que ele já estava ali. Então tinha amizade com todo mundo e às vezes ficava meio sem jeito de chegar e exortar mesmo, corrigir, falar, não, irmão, você não, infelizmente não tem jeito aqui. Mateus 18, Jesus já ensinou que aqui não tem como. Então a pessoa não se arrepende, então precisava ser substituída. Então, como Timóteo também era tido por doente, né? Então era recomendado o vinho por causa das suas enfermidades. Aqui era 2/3 de água e 1/3 de vinho. E também não passava por toda essa fermentação que existia. Então, por conta dessa enfermidade no estômago, ele tomava para poder, vamos dizer assim, entre aspas, né, que naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje de purificação da água. Então, para purificar a água, colocava um pouco de vinho para a pessoa tomar. Era costume tomar vinho nas refeições. Então, naquela época lá. Em outros países também hoje nós encontramos isso. Mas por causa do testemunho, Timóteo não estava tomando vinho. Entende? Olha só que interessante. Por causa do testemunho, Timóteo não estava tomando vinho. Então, por isso que Paulo até ensina ele dessa maneira. E aí ele fala um pouquinho sobre os escravos também. Ali denuncia, mais uma vez, né, a denúncia final contra os falsos mestres e Paulo contesta os falsos mestres pelo seu amor e controvérsia e também pelo amor ao dinheiro. Aqui Paulo coloca esse ponto bem importante, o amor ao dinheiro. Esse amor ao dinheiro estava trazendo malefícios, né? Porque estava pensando sempre em lucro, sempre em ganhar vantagem. Por outro lado, os ricos, aqueles que realmente tinham essa disponibilidade de estar sempre ajudando, que eles efetivamente ajudasse os pobres, ajudasse a comunidade, ajudasse as viúvas, porque eles tinham recurso, entende? Então, aquele que era rico usasse para a obra de Deus, e aquele que era pobre não ficasse aí sonhando, se iludindo com dinheiro. Resumidamente isso. E a incumbência final, né? Mais uma vez, o contraste contra os líderes, os falsos líderes, né? Para Timóteo perseverar até a fé. Paulo reforça, né, que esses ricos sejam as boas obras, especialmente na forma generosa aos necessitados. E por fim, aqui para a gente encerrar, o versículo 20 e 21 demonstra a urgência aqui dessa carta. Vamos ler a urgência dessa carta? Então, a urgência dessa carta nós vemos lá no versículo 20 e
21, que diz assim: E você, ó Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento, que era a raiz ali, né, do gnosticismo. Pois alguns, professando-os, se desviaram da fé. A graça esteja com vocês. Então aqui, por isso que provavelmente essa carta também foi lida por toda a igreja. Então aqui essa urgência, porque ele está enfatizando isso por toda a carta, né? Para combater essa heresia que estava se levantando lá naquele tempo. Ok, meus queridos? Glória a Deus, estamos aí no horário. Louvado seja Deus, quero ser fiéis com vocês, porque vocês chegaram no horário, né? Todos vocês aí que estão nos assistindo chegaram no horário. Então, uma carta como esta é definitivamente uma luz para a nossa geração. Encontramos de um lado pessoas que querem confusão e lucro, e de outro lado pessoas tementes a Deus que querem exercer o ministério de forma piedosa. Uma atualizadíssima carta para a igreja do século XXI. Certo ou errado? Com certeza é certo, né? Porque aqui nós encontramos, assim como nós encontramos lá, no contexto histórico da carta de Timóteo, pessoas que estavam pensando em lucro, pensando em vaidade, pensando em confusão, de ter esse amor pela confusão, pelas discussões, isso só traz prejuízo. E por esse lado nós encontramos também pessoas piedosas que querem exercer esse ministério. Então Deus tem chamado você, Deus tem chamado a gente para fazer isso, eu tenho certeza absoluta. Porque como nós falamos no começo, não é número, não é 5 pessoas ou 100 pessoas. O importante é vida. E se essa vida que Deus confiou nas suas mãos, você cuidar dela em oração, em discipulado, em disciplina, em exortação pela palavra de Deus, isso com certeza agrada o coração do Senhor. Amém? Então esse é um conselho aqui da incumbência do jovem pregador, o jovem pregador Timóteo. Então Paulo está aqui comissionando ele para essa atividade, essa missão, essa tarefa, né? Muito excelente, grande obra essa, mas árdua também. Ok, meus queridos? Então semana que vem nós vamos ter aqui a segunda carta de Timóteo, vamos ver alguns percalços ali, muda um pouco o cenário da onde essa carta foi escrita, provavelmente na última prisão, na segunda prisão em Roma de Paulo, mas a última prisão dele, que depois dali ele foi partiu para a glória, né? Vamos dizer assim. Amém? Se você tem um pedido de oração, coloque aí, vamos estar orando. Vamos orar pela vida do Eduardo Tadeu, o irmão da Vivi, né? Nossa irmã lá da igreja. E vamos estar orando que ele tem tido algumas complicações aí por decorrência do Covid. Vamos estar orando para que Deus reverta esse quadro e os demais pedidos também que têm chegado até nós. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, por esse privilégio de falar deste amor nessa aula, Deus, dessa paixão, dessa comissão a Timóteo, que, ó Deus, nós nos sentimos como Timóteo, Deus, despreparados, ó Deus, muitas vezes testados, mas querendo essa capacitação que venha do alto, venha do conhecimento da Tua Palavra, venha da unção sobre a nossa vida, mas, ó Deus amado, também que nós possamos colaborar com isso, estudando, Senhor Deus, procurando esses ensinos que a Tua Escritura tem disponibilizado para nós. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos pela vida, Senhor Deus, do Eduardo Tadeu, que em nome de Jesus essa vida seja restaurada, Pai, no poder do nome de Jesus. Há esperança, Deus, no nome santo do Senhor Jesus. O corpo dele, Senhor Deus, pode ser restituído, toda a sua saúde, pelo poder do nome de Jesus, Pai. Onde toda
a enfermidade foi levada lá na cruz do Calvário. Então esse poder, Deus, que ressuscitou a Jesus, traga saúde, Senhor. Que o poder do Teu Espírito Santo traga saúde para a vida do Eduardo. Ele saia desse quadro em nome de Jesus. Enche o coração da família de fé, Senhor Deus, de perseverança, de palavra de bênção, Pai. Na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Louvado seja Deus, feliz demais aí com esse trabalho e que na próxima semana, assim Deus permitindo, estaremos aí. Continue orando por essa escola, tem muito aprendizado. Em nome de Jesus. Um grande abraço, graça e paz.